esse fato de que uma teoria ela é construída num dado período e ela não pode ser, depois ela não foi reproduzida da mesma maneira, que a gente está falando do espiritismo aqui. Então, o que acontece? O espiritismo foi construído no século XIX, segundo condições bastante específicas. Que condições foram essas? Você tinha ali um espírito encarnado, chamado Allan Kardec, e aí estou falando em termos propriamente espíritas, mas era um homem altamente capacitado, que tinha domínio de ciência e que pôde construir uma ciência bastante sólida. E do outro lado, no mundo espiritual, você teve espíritos que provocaram os fenômenos que contribuíram para a criação dessa teoria. Qualquer um que estude de maneira completa essa obra e vá observar o que ocorreu no século XX, vai perceber que nem de perto as publicações do século XX se aproximaram de alguma coisa que foi produzido por Kardec no século XIX. É completamente diferente. Kardec experimentou, é isso que as pessoas não percebem. Kardec experimentou e observou e analisou o mundo espiritual em conjunto com os espíritos. Ele confrontou os espíritos. Ele construiu uma ciência gradativamente. Não foi isso que foi feito no século XX. No século XX você tem publicações, você tem comunicações vindas de lá para cá, pega-se essas comunicações e se publica, ponto. Não tem um exame, não tem uma análise, não tem uma confrontação, não tem a construção de uma teoria. São só falas escritas e publicadas. Não tem um trabalho científico de investigação. Kardec investigava. Ele formou uma sociedade. É completamente diferente. Mas, só acrescentando um ponto, as pessoas poderiam dizer assim, mas então não é ciência porque não pode ser reproduzido. Se a gente tem que esperar os espíritos virem para trazer um ponto novo, então não é ciência porque não pode ser reproduzido pela vontade do homem. Mas espera lá. As teorias da física também não podem ser reproduzidas ipsis literis, como foi construída na sua época. Você não pode pegar a teoria do Galileu e construir exatamente como ele construiu no século XVII. Porque ele também construiu segundo algumas condições específicas do século XVII. Por exemplo, Galileu não teria argumentado da maneira que ele argumentou se as pessoas não achassem, não tivessem deficiência de vários conhecimentos da época. Ele escolheu argumentar de determinada maneira porque os seus interlocutores do período faltavam alguns conhecimentos que só os séculos posteriores iriam revelar. Então você tentar construir a teoria do Galileu hoje também não seria o mesmo que construir naquela época. Então é claro, eu não estou dizendo que na física funciona exatamente com relação ao espiritismo, porque no espiritismo a gente tem o acréscimo dos espíritos, tem a iniciativa dos espíritos, né? Isso muda tudo. Mas é só colocando esse ponto, né, que você também não tenta reproduzir rigorosamente igual hoje a teoria do Newton, porque a teoria já está construída, é isso que as pessoas não percebem. Você não precisa reproduzir a teoria exatamente como ela foi feita na sua época, porque ela já foi feita. A teoria já está construída, seja da física, seja do espiritismo. Agora, o que a gente pode fazer, tanto na física quanto no espiritismo, é praticar aquela ciência. Praticar, experimentar com os espíritos.